Bom, seguinte, onde que eu vou estar enchendo o carrinho com Bitcoin, tá? E onde eu acredito que tu deveria estar de olho, caso o preço chegue ali, para aumentar as tuas posições em Bitcoin ou entrar se tu não estiver ainda posicionado. Tudo isso mais um pouco, veremos agora, tá? Deixa eu compartilhar aqui a tela. Como de praxe, já estamos com o nosso gráfico relativamente limpo, né? Sem as linhas ali de suporte, de resistência. Aos pouquinhos eu vou tornando nosso tudo um pouco mais complexo até atingir o nosso objetivo de responder essas perguntas, tá bem? Primeiro ponto, eu vou começar a nossa análise pelo gráfico semanal, tá? O gráfico semanal, na minha percepção, é o gráfico de tendências, tá? O gráfico, a gente identificar tendências é o gráfico semanal, que é onde nos dá gatilhos de posicionamento em position trade, beleza? Bom, estamos numa tendência de alta? Olha, se a gente abre o gráfico assim, eu posso dizer que eu estou numa grande tendência de alta de longo prazo. No entanto, o Bitcoin é um ativo extremamente volátil. Então, por mais que eu possa estar numa grande tendência de alta no longo prazo, nós não vivemos infinito. Então, eu preciso ir reduzindo os prazos até chegar no prazo que seja um prazo que seja razoável para a nossa vida, né? Então, se eu for analisar e pensar que uma tendência é um movimento que dura 14 anos, isso não é razoável, tá? Porque eu tenho diversos momentos de queda onde o Bitcoin cai 70%, 80%, quase 90% de queda em momentos de crise. Então, o que é um prazo razoável para o Bitcoin quando a gente pensa num tempo de tendência? Algo em torno de 2 anos, 2 anos e meio. Então, 14 anos, por mais que seja uma tendência de longo prazo, eu não vou considerar e dizer que estamos numa tendência de alta, porque eu vou preferir escolher um horizonte de tempo ali em torno de 2 anos, 1 ano e meio, 3 anos no máximo, tá? Mais ou menos nesse range de tempo. Show? Legal. Então, estamos definidos. Próximo passo, eu vou pegar a minha última pernada de alta. Afinal, se eu estou numa grande tendência de alta de longo prazo, eu vou querer entrar em repiques dessa grande tendência de alta. Então, pullbacks, né? Quando o preço ele fizer uma correção. Ou fazer um dollar cost average. Melhor ainda se fizer um dollar cost average, que é comprar um pouquinho toda semana de forma inteligente, né? Então, minha última pernada de alta. Dentro dessa minha última pernada de alta, eu já tive cenários anteriores de correção. Tá? Aqui uma correção de 32%, aqui uma correção de 32%, e agora estamos vendo uma correção que já chegou a ser de 50%. Gabriel, 50% de queda, meu Deus, vou comprar porque o Bitcoin já caiu 50%, vou encher a mão porque caiu, tem que comprar, buy and hold. Não. Tá? O Bitcoin não é bolsa brasileira, não é um ativo que no momento de crise cai 50%, não. O Bitcoin no momento de crise ele chega a cair 80%, 90%. Então uma queda de 50% por si só não é gatilho para tu sair comprando, tá? Isso é um erro muito comum, quem não conhece os dados, né? Bom, tínhamos essa tendência aqui de alta, tá? Tínhamos um canal de alta que foi negado. Posso até puxar até mais aqui de baixo. Esse canal de alta aqui desde 2020. Ele foi negado, tá? Ele foi rompido. O que significa ele ter sido rompido? O final da tendência. Certo? Então, essa perna aqui, dessa tendência, todos os outros recuos, tá? Como eu estou mostrando aqui na tela, todos esses outros recuos, deixa eu dar um zoom, eu poderia considerar como correções dentro da tendência. Porque nenhum desses recuos rompeu a linha de tendência. Aqui eu tive um rompimento da linha de tendência. Tá? Eu até poderia ter antecipado esse rompimento da linha de tendência se eu tivesse acompanhando os pivôs relevantes. Então, nesse ponto aqui, nesse candle aqui em 10 de novembro, já foi um sinal bem feio de possível reversão da tendência de alta para uma tendência de baixa, né? E quando eu fiz esse 1, 2, 3 de venda, que nada mais era do que um topinho, esse carinha aqui, ó, 1, 2, 3 de venda. Um candle no meio, um candle no final, ancorado na média D9, com as médias móveis se alinhando, voltando para baixo, próximo de uma região onde eu romperia a minha linha de tendência de alta, isso é preocupante. Então, teve vários sinais para proteger a tua exposição em Bitcoin, tá? Esse aqui foi o primeiro sinal, em novembro. Estou te trazendo análise puramente discricionária, sem um modelo quantitativo como o sistema Argos, né? Então, aqui tu teve um sinal. Aqui tu teve outro sinal. E aqui tu teve outro sinal.
Então tiveram vários sinais para tu repensar a tua exposição. Se tu não fez isso, mesmo seguindo pessoas aqui no YouTube, é porque as pessoas que tu segue não te orientaram bem, tá? Análise técnica clássica. Não porque necessariamente essas pessoas são ruins. Talvez a pessoa estava posicionada e deixou os seus vieses comportamentais enviesarem as suas análises. Por isso que eu, como analista, eu não gosto de aplicar nas minhas análises apenas uma análise discricionária, que é o que eu estou te mostrando aqui, tá? Eu prefiro aplicar, em conjunto com uma análise discricionária, um modelo quantitativo de tomada de decisão, como o sistema Argos, que é esse carinha aqui. Tá vendo? Ele me dá regra de coloração para mim entrar, para mim sair, para mim entrar, para mim sair, para mim entrar, para mim sair. Essas cores em roxinho, em azul, tem outros significados, né? Fazer um manejo de posição. Então, eu prefiro seguir um sistema como o sistema Argos, que ele é quantitativo. E adicionar análise discricionária como se fosse a cereja em cima do bolo. E essa é a forma que eu e os meus alunos operamos o Bitcoin, tá? Porém, sistema Argos é assunto para o curso, para o treinamento, não para o YouTube. Se quiser conhecer o sistema Argos, de graça, eu te dou 1/3 do treinamento de graça, é só clicar no link que tem aqui na descrição do vídeo. Mas vamos voltar para a nossa análise que eu te prometi que eu ia te dizer regiões de compra e eu vou te falar, tá? Bom, deixa eu agora revelar os estudos. Tcharam! Estamos aqui com os nossos estudos, tá? Deixa eu subir aqui. Beleza. Quais são as nossas próximas regiões de trava? 50 mil dólares, 39, 40 mil dólares e 31 mil dólares e 17, 18 mil dólares. Por quê? Porque eu tenho confluências de terceiros alvos de pivôs relevantes com regiões de troca de polaridade que são suporte e resistência. Então, quando tem essa confluência, fica bonito, tá? Além de eu ter resistências na horizontal, também tenho resistências em um ângulo mais inclinado, que são essas linhas aqui do canal. Isso aqui é um canalzinho, e esse canalzinho, que é essa linha tracejada, é uma resistência angulada. Quais são os melhores pontos para pensar em fazer operações de prazo mais curto? São pontos onde eu tenho confluência com suportes horizontais, com suportes inclinados, com projeções de terceiro, principalmente terceiro alvo de Fibonacci, e também regiões de retração de 61 ou região de retração de 50, né? Sendo que existe uma hierarquia aí. Um primeiro alvo não vale tanto quanto um segundo, que não vale tanto quanto um terceiro. Uma retração de 61 tem um peso diferente de uma retração de 50, de uma retração de 38. Então, não é que tudo é a mesma coisa, tá? Existem regiões que são mais relevantes do que as outras. No caso, a região mais forte dentre essas aqui traçadas no gráfico é essa região aqui de 38. Porque eu tenho o 61 de uma pernada de alta, retração de 61, com o terceiro alvo de pivô do semanal, com uma linha de resistência, tá? Dependendo o que originou essa linha de resistência, eu também posso dar um peso maior para essa região. Então, a região aqui de 18, ela tem também, hierarquicamente, um peso maior para segurar o preço do que, por exemplo, o 67. Por quê? Porque aqui, além de ter um terceiro alvo, eu tenho uma linha, sim, de suporte na horizontal, porém, esse suporte na horizontal, ele é o topo do ciclo anterior. Do antepenúltimo ciclo, né? Do penúltimo ciclo. Então, essa linha tem um peso um pouco maior, tá? Ou seja, agora respondendo a pergunta que eu falei pra ti, que eu ia responder no início do vídeo, regiões que, cara, tem que comprar. 18 mil dólares. Tem que comprar. Gabriel, tu acha que pode chegar em $1.000? Não, eu não acho. Eu tenho certeza que pode chegar em $1.000. Não tô dizendo que vai chegar, mas tô dizendo que não é nem um pouco surpreendente se o preço do Bitcoin chegar em 18 mil dólares, tá? E se chegar, é maravilhoso para fazer compra. Ao mesmo tempo, a tendência ela pode mudar no meio do caminho. O cenário pode mudar, o preço pegar, chegar numa região, aqui agora mesmo fazer um fundo e voltar a subir. Como é que tu vai saber como que tu vai se posicionar? Com base nas movimentações do mercado. Aí que entra a análise técnica e aí que entra principalmente o sistema Argos. Que eu já falei que se tu quiser ver de graça uma parte grande do treinamento, aqui na descrição do vídeo tu vai ter acesso, tá? Então, quais são as próximas regiões onde eu tenho essas confluências de
suportes de canal, com suportes na horizontal, com alvos de Fibonacci, com retrações. São essas regiões aqui. 51, 49. Eu acabei não desenhando aqui embaixo, mas eu já posso até complementar aqui o nosso estudo. Aqui também é uma boa região. Aqui também é uma boa região. Tá? E aí eu posso dizer que aqui embaixo também é uma boa região. Aqui. Certo? Olha que interessante. Esse suporte angulado, que são as linhas de canal, eles são legais também porque eles me trazem um viés de e quanto tempo tende a acontecer esse movimento. Se o mercado continuar com o mesmo ritmo, com a mesma pulsação. Então, eu tenho uma perspectiva de prazo, tá? A minha análise da semana passada e da retrasada e da outra semana, ou seja, desde fevereiro, desde o início de fevereiro, as últimas 3 semanas, é que o preço ele ia ter uma dificuldade para passar nessa região. Na verdade, eu trouxe essa análise que ia ter essa dificuldade de passar essa região em janeiro. Só voltar aqui nos vídeos tu vai ver. E de fato é o que está acontecendo. A gente está um mês travadão nessa região. Estamos trancados. Nesse instante, o preço está tentando romper a região de 65 mil. Tá? Rompendo a região de 65 mil, próxima região de trava, 50 mil dólares. Eu ainda acredito num repique, ou seja, numa pequena tendencinha de alta dentro dessa grande tendência de baixa, né? Ou seja, uma perna de correção. Tá? Acontecendo essa perna de correção, o meu local preferido para acontecer essa perna de correção é nessa região aqui, em 81 mil dólares. Então, é plausível, faz todo sentido, tá condizente com a análise técnica, o preço ele fazer uma correção, subindo, né? Se ele tá uma tendência de baixa, uma correção para cima, até os 80 mil dólares. Ah, Gabriel, para acabar a tendência de baixa? Não, tá? Para continuar caindo, porque estamos ainda numa tendência de baixa. Então, qualquer sinal de alta dentro de uma tendência de baixa, ele é considerado como repique, ele é considerado como correção da perna de impulso. Em que momento muda? E eu posso dizer, não, acabou a tendência de baixa. Eu preciso que aconteça um rompimento de um topo relevante. Esse aqui é um topo relevante. Tá? Definição de topo relevante eu trago com mais detalhes no treinamento, mas também eu posso gravar mais pra frente um vídeo falando sobre isso. Se for do teu interesse, coloca aqui na descrição, escreve aqui que a gente posso gravar um vídeo, tá? Inclusive, se tu tá até agora no vídeo é porque tu tá curtindo. Então, desce o dedo no like aí, o canal comecei faz pouco tempo. Vê que tem pouca gente por aqui, mas eu tenho certeza que com a qualidade do trabalho que eu faço e com a tua ajuda reconhecendo esse trabalho, eu vou conseguir crescer, a gente vai conseguir se ajudar, tá bem? Então, nossa próxima região, 50 mil, depois 38, depois 31 e, por último, 18. A região que eu acredito que seria a região final desse ciclo de baixa, tá? Não é chegar em 18. Por quê? Porque se chegar em 18, eu vou precisar de uma queda de... até plausível, na verdade. Seria uma queda mais forte do que a dos ciclos, as correções, grandes correções dos ciclos anteriores, né? Talvez essa daqui tenha chegado em 80 e poucos. 18 é uma região ainda é plausível, tá? Ainda é uma região plausível pro preço chegar nesse ciclo de baixa. Então, assim, para encher a mão, só em 18. Só em 18 mil dólares, tá? Que não significa que tu tem que passar todo esse tempo o restante sem fazer nada, só esperando chegar em 18, até porque pode não chegar. Então, tu saber fazer o manejo da posição é muito importante. Eu vou operar essa semana. Os meus alunos vão fazer alguma coisa essa semana, eles vão operar essa semana também. Dentro de um método, tá? Não simplesmente sair comprando porque sim. Então, já respondi as perguntas que eu falei pra ti no início do vídeo que eu ia responder, que é basicamente qual é a região que de fato demonstra que tá muito barato. E essa região é só em 18 mil dólares. Como eu tenho esse canal aqui angulado, a projeção de tempo para chegar nessa região seria só na metade do ano que vem. Tá? Me parece muito tempo. Se eu olho aqui os ciclos anteriores, esse ciclo aqui, os ciclos anteriores de correção, né? Começou em 8 de novembro de 21, ele terminou mais ou menos um ano depois. Então, se eu for pegar por tempo,
uma tendência zona de baixo do Bitcoin, ela dura ali em torno de 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses. Se eu pego desde o nosso último topo e eu carrego até lá embaixo, seguindo a linha do canal, eu precisaria assumir que essa queda ela duraria quase o dobro de uma queda de um ciclo comum, o que não me parece razoável, tá? Por esse motivo, por mais que seja possível o preço chegar em 18, eu acredito numa correção até essa região de 30 e poucos. Pelo tempo, pelo prazo, tá? Pelo prazo. A gente teria uma correção mais longa do que o histórico, que não é comum para o ativo, né? E por que são importantes esses dados, né, históricos? Porque no final do dia, tudo que a gente tem tá no preço. Essa é a teoria, né? Essa é a teoria de Dow. O preço ele desconta tudo. Então, todas as informações que os fundos quantitativos possuem, toda a inteligência do mercado financeiro, imagina que ela já está sendo aplicada em cima do preço, já está fazendo o preço se movimentar. De forma que se tu consegue ler o preço, que é fazer análise gráfica, tu consegue absorver os movimentos dessa grande inteligência dos grandes fundos. Parâmetros quantitativos são baseados sempre no histórico. Então, quando eu tenho, nos últimos 3 ciclos, as quedas duraram em torno de 1 ano e pouco, 3 meses. 1 ano e meio, né? Nos últimos 3 ciclos, na média, as quedas caíram entre 75% e 90%. Né? Quando eu começo a confluir esses fatores quantitativos com sinais gráficos, alvos de Fibonacci, regiões de suporte, né, de confluência ali num suporte angulado, com uma retração, o suporte angular que eu digo é uma linha de tendência, né? Quando eu tenho esse monte de confluência, não é só o pessoal do varejo, digamos assim, que opera nessas regiões. Tem robô comprando nessas regiões. Principalmente agora que o mercado do Bitcoin está ficando mais institucionalizado, comparado 2, 3 anos atrás, né? Então, é de se esperar que essas regiões segurem, não por mágica. É porque aqui, provavelmente, onde tem ordem de robô comprando, de institucional. Certo? Então, não é mágica, tá? A única coisa meio obscura, né, dentro de análise gráfica, que aí sim a gente não tem uma explicação, a explicação é meio esotérica, são as projeções de Fibonacci, tá? Que são a teoria das ondas de Elliott, né? Que envolve muita subjetividade, piriri pororó, mas quando a gente encontra a região de confluência boa, acaba funcionando, tá? Tenho mais uma coisinha só para te mostrar. Na verdade, eu teria várias coisas para te mostrar, mas o vídeo já tá ficando longo. Pelo que eu percebi, vocês não gostam de vídeos tão longos. Então, pelo que eu vejo aqui nas curtidas aqui embaixo, né? Se tu gosta de vídeo mais longo, escreve aqui embaixo nos comentários que eu vou repensar, tá? Mas a minha ideia é fazer vídeos um pouco mais curtos nas próximas semanas. Eu tenho aqui o Argus Vol, que é uma parte do modelo da Agileza Investimentos que mostra regiões de volatilidade. Tá? Ou seja, além da análise clássica, tá? Análise técnica clássica, eu tenho o sistema Argus, que são parâmetros, são indicadores totalmente quantitativos de tomada de decisão. Dentro do sistema Argus, um dos módulos, ele avalia a volatilidade. Então, as projeções de volatilidade para a próxima semana, independente da tendência. No caso do Bitcoin, começamos agora uma nova semana, portanto, são desenhadas novas linhas. Então, essa linha em vermelho aqui, 62.500, ela é a linha de projeção extrema para essa semana, tá? Então, é improvável dentro dessa semana o preço romper região de 62 mil. Pode romper? Evidente que pode. Tá? Evidente que pode. Porém, a estatística é favorável para o indicador funcionar. E aqui embaixo está a estatística. Certo? Então, a probabilidade de fechar dentro dessa banda, ou seja, acima de 62 mil, nessa semana, ela é de 85%. Das últimas 156 vezes que esse indicador foi utilizado no passado, em 133 ele acabou acertando a região. Show? É isso que o indicador mostra. E aqui essa linha em vermelho mais longa, ela demonstra a região de volatilidade da projeção mensal, tá? Que, não coincidentemente, porque o indicador funciona, foi exatamente onde o preço segurou. Essa linha em vermelho, ela estava aqui no gráfico antes do preço chegar.
Inclusive, eu citei isso nos vídeos passados. Tu voltar ali, eu acho que uns 4 vídeos, 3 vídeos, tu vai ver que eu mostrei essa região e falei, ó, se romper a região com 65, vai fazer um pavio e esse pavio vai encostar na região de 60 e vai voltar pra cima pra lateralizar aqui no meio. Eu falei exatamente isso no vídeo, volta 3, 4 vídeos. Tu vai ver exatamente isso, tá? Não é do nada, não é que eu sou um gênio, não é que eu sou um deus, não. Simplesmente eu tenho ferramentas boas. E eu desenvolvi essas ferramentas, né? Todos esses indicadores aqui tu não vai conseguir procurar no TradingView, né? Eu recebi uma pergunta alguns vídeos atrás. Gabriel, onde é que eu encontro todos esses indicadores da Agileza Investimentos, né? O que desenha as ondas, o que mostra candles ali de possível reversão, de clímax. Vem pro treinamento do Sistema Arcos, tá? Link aqui na descrição do vídeo, tu vai ter acesso de graça a 1/3 do treinamento. Beleza? Que tu vai ver lá que não é nenhuma enrolação. Eu trago bastante... Em final de contas, é o próprio treinamento, né? O treinamento pago, eu tô dando uma parte do treinamento para tu ver como é que funciona, tá bem? Então, por hoje, é isso. Lembra sempre de preservar a tua segurança, muito bem, e não a tua ganância. Nos vemos semana que vem. Até logo. Quer saber sobre o Sistema Arcos? Link na descrição, tu vai ter acesso a 1/3 do treinamento de graça. Um abraço, nos vemos na sequência. Valeu!